A paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu sou seu irmão em Cristo, Jair Alves, e o nosso tema de hoje é: Deus quer que oremos, mas por que Ele não responde muitas de nossas orações? Quando lemos alguns textos bíblicos, tais como 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, e a carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, vemos que a oração, além de ser a vontade de Deus para os seus filhos, é também o meio que temos de contar para o Senhor os nossos problemas, conforme Filipenses 4, versículo 6. Mas a questão é: por que Deus não responde muitas de nossas orações? Muitas de nossas orações ainda não foram respondidas por Deus, porque ainda não chegou o tempo dele agir em nossa vida. Uma vez que há tempo para todo propósito debaixo do céu, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Enquanto não chegar o dia de Deus responder às nossas orações, elas ficam diante do seu trono no céu, de acordo com Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Porém, muitas de nossas orações não são respondidas pelo Senhor por alguns motivos enumerados na carta de Tiago, capítulo 4. Vejamos alguns motivos. Motivo 1, porque estamos envolvidos com a cobiça. 2, estamos envolvidos com a inveja. 3, vivemos brigando com o nosso irmão. 4, estamos metidos em contendas. 5, oramos com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em nossos próprios prazeres. Outro motivo pelo qual Deus não tem respondido às orações de muitos crentes é que temos nos tornado amigos do mundo e, assim sendo, estamos em adultério espiritual diante de Deus. Muito bem, o sexto motivo pelo qual a oração de muitos de nós não é respondida é que não estamos verdadeiramente em obediência ao nosso Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O raciocínio aqui é simples, é o seguinte: você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se a sua resposta for sim, vem a próxima pergunta: você anda em obediência às palavras de Jesus? Se a sua resposta é não ou talvez sim, então não espere que Deus responda a sua oração. Como meninos malcriados, pensamos em orar com intenções egoístas. Procuramos a Deus para resolver os nossos problemas e atingir nossos sonhos, muitas vezes alinhados com os valores deste mundo. Muito bem, vimos aí alguns motivos pelos quais Deus não responde às orações de muitos crentes. Agora,
quero frisar, quero destacar alguns motivos porque Deus quer que oremos. Através do Salmo 139, observa-se que Deus é onisciente, portanto, conhece tudo sobre os seres humanos. Entretanto, Ele decidiu pela sua soberana vontade que você e eu temos que comparecermos diante dele por meio da oração diariamente, conforme vemos em Efésios capítulo 6, versículo 18 e Hebreus 4, 16. Sendo assim, vejamos, pois, alguns motivos pelos quais Deus quer que oremos. 1. Deus decidiu que seus filhos devem contar pessoalmente as suas necessidades para Ele. E é isso que vemos em Filipenses 4, versículo 6. Motivo 2. Deus decidiu que seu Filho Jesus é o sumo sacerdote dos seus servos e por meio de Jesus, quando oramos com confiança, entramos diretamente na presença do Senhor Deus, a fim de receber a sua ajuda, conforme Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Outro motivo porque Deus quer que eu e você ore, para que cresçamos em comunhão pessoal com Deus e o conheçamos. Outro motivo, para aprendermos a depender de Deus, humilhando-nos diante dele. Outro motivo, quinto motivo, para que tenhamos o privilégio de sermos os instrumentos usados por Deus em sua obra. Certo pastor disse: muitas vezes Deus não nos ouve porque não deve ouvir mesmo. Às vezes fazemos pedidos egoístas, insistimos em pedidos que não nos farão bem e ficamos chateados com a demora de Deus que muitas vezes ocorre. Todavia, o Deus poderoso, que faz coisas extraordinárias por meio da oração de cada um de nós, em seu amor e infinita sabedoria, resolve não responder aos nossos pedidos. Muito bem, esse foi o nosso assunto de hoje. Que o Senhor nos ajude.